Olá, meus amigos. Mais uma vez, com a graça de Deus, estou aqui para abordar um assunto de interesse nacional. Eu acredito que é um dos mais interessantes para o povo brasileiro. Eu vou falar das concessões de canal de televisão, tanto aberto como por assinatura. Não é possível que nós tenhamos, não é possível, mas existe empresas com alguns canais abertos e outros tantos por assinatura. Empresas que fazem a engenharia midiática de acordo com seus interesses particulares e não de acordo com o interesse do povo brasileiro. Não confundamos. Dessa forma, acredito que tem que haver uma reforma constitucional, uma emenda constitucional, incluindo aí o redirecionamento de concessões de canais de televisão para democratizar a mídia e as opiniões no Brasil. Acredito que uma redistribuição regional seria o melhor. Pelo menos 5 concessões de canal aberto para as 5 regiões. Sem que haja associação entre eles. Da mesma forma, um canal de televisão aberto não poderia ter outro por assinatura. E nem permitir também associação entre eles. Uma forma de diversificar a opinião pública brasileira, que hoje é refém, é sequestrada pelos grandes grupos que defendem seus interesses. Tem grupos por aí que, se o governo, por exemplo, não agir de acordo com seus interesses, passa a ser demonizado, criticado e perseguido. Temos um exemplo aqui no Brasil notório, o Congresso Nacional. Demonizar o Congresso Nacional. Naturalmente, uma instituição com mais de 500 pessoas tem o seu veso. Tem vezos, aliás. Tem vezes, tem erros, mas não podemos confundir alguns poucos que podemos chamar de marginais com todo. No Congresso Nacional tem muitos patriotas, muitos congressistas bem intencionados. Agora, certa mídia coloca todos no mesmo saco. O Congresso Nacional está, diante da opinião pública, muito mal apreciado e tal, colocando o Congresso Nacional como se fosse o vilão da nossa história, sendo que o Congresso Nacional sempre foi a nossa ponte segura para a democracia. Eu costumo dizer que o Congresso Nacional é a morada da democracia brasileira. Então, ao atacar o Congresso Nacional, os parlamentares como um todo estão atacando a democracia. Não esqueçam que cada deputado e cada senador que está lá pela vontade do povo, de uma forma ou de outra. Foi passado pela Justiça Eleitoral, receber um diploma legal de eleição, de eleitos. Agora, uns poucos inconformados que querem impor sua vontade, que não têm voto, isso aí é o destino também ao Poder Judiciário, querem inverter as posições. Mas isso não pode prosperar. Mas às vezes prospera porque tem uma mídia
uma mídia que age de forma esconsa, privilegiando seus interesses. Não tenha dúvida que cada canal desse, cada empresa dessa de comunicação, é só uma empresa com fim lucrativo. Eles visam o lucro, mas o lucro a qualquer custo. A qualquer custo. Né? Esses canais de televisão aí noticiam e renoticiam coisas horríveis que terminam afetando a opinião pública. Tempos atrás ouvi dizer que nos Estados Unidos, nos jornais mais importantes, noticiaram que certos canais de televisões com algumas novelas fantasiosas enganavam o povo brasileiro. E é verdade. Engano, incentivo, o crime, o adultério, tudo que possa se pensar. Quer dizer que lá, né, o mocinho passa a ser vilão e o vilão passa a ser mocinho. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Essa é a verdade. Nós tivemos aí uma certa, vamos dizer, uma certa novela que passou aí, que tivemos lá uns arroubos de homossexualismo de algumas velhas, e que depois outra falou, o Brasil depois daquele beijo é outra, mudou, é outro país. Outro país na cabeça dela que já é uma pervertida. Não, nós temos que democratizar a distribuição dos canais de televisão abertos e fechados. Aquilo é do povo brasileiro, minha gente. É uma concessão pública. Não pode ficar concentrado na mão de alguns espertinhos, não. Não pode. Que na ditadura cantava e exaltava a ditadura. Agora chegou a democracia, eles estão cantando e exaltando a democracia, dizendo que são democratas desde criancinha. E não são, não. Não só não, se tivermos o infortúnio de cair noutra ditadura, eles estarão do lado da ditadura, desde que abra os cofres da União para eles. Por isso, minha gente, nós temos que estar atentos às notícias, principalmente da principal mídia brasileira, as notícias, até a previsão do tempo, ela beneficia os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, os estados mais desenvolvidos. E o Brasil é um todo. É um todo e nós temos que respeitar. Respeitar o povo brasileiro, os estados brasileiros, cada região com seu sotaque, cada região com seu modus vivendi. Modus vivendi e modus operandi. Né? Nós temos aí certo canal que tem no domingo um apresentador preconceituoso contra o Nordeste, já abordou diversas vezes temas contra os nordestinos, inclusive classificando as mulheres nordestinas como feias, como horríveis. Isso já foi falado. E ele dando gargalhadas lá. Depois, chama um sanfoneiro nordestino para querer amenizar lá o ataque que ele fez. Senhores parlamentares brasileiros, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, fiquem atentos a isso. Defendam suas regiões, defendam. Porque todos nós somos fruto de um cantinho do Brasil e temos que defender. Vivemos num país onde tem um pacto federativo que não foi por adesão, foi por imposição, mas devemos fazer, pelo menos, a defesa que o local e o povo necessita. Então vamos lutar por uma emenda constitucional, revendo tudo isso. Eu tenho maior admiração pela ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, que desmontou o Grupo Clarim, que era tipo
o que acontece aqui no Brasil. E hoje, a mídia na Argentina está muito mais democratizada e o povo muito mais bem informado. E olha que o povo argentino é um povo culto, é um povo que lê, é um povo diferenciado no que se refere à cultura. No Brasil, nós temos um número muito grande de analfabetos funcionais, que é muito fácil ser dominado por notícias falsas, pelos fake news, que eles mesmos muito falam, e às vezes até usam para enganar o povo brasileiro. Então nós temos um problema muito grande para ser resolvido aqui no Brasil, que é a democratização das concessões dos canais de televisão. Tenham coragem, poder legislativo brasileiro, que é o maior poder dentro de uma democracia. O Congresso Nacional, como já disse, é a morada da democracia brasileira. Não pode ser achincalhado como é. Dizem, no Brasil temos uma democracia, mas uma democracia onde muita gente diz respeito às instituições, não estão, como dizem, nem aí para a nossa condição de país democrata. Porque são os primeiros a atacar a democracia. Quando você ataca o Congresso Nacional como instituição, está atacando a democracia, está fragilizando a democracia que tantos lutamos para conseguir. Então, é o momento da população brasileira, do próprio Congresso Nacional, atentar para uma reforma constitucional que venha beneficiar uma redistribuição de concessões mais democrática, assim atendendo melhor os interesses do Brasil, da nacionalidade. Muito obrigado.